Boa tarde, 20 de setembro, quinta-feira, estamos iniciando o programa 2018, Ano da Transformação, aqui no Jornal do Comércio, Amazon Play, TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais. Antes de falar do nosso convidado de hoje, eu quero registrar aqui ao vivo para vocês e agradecer ao meu amigo Osiris Silva, que ontem lançou o livro, a segunda edição de Gimnasianos, que conta um pouco da história daqueles que frequentaram aí os bancos do ginásio amazonense Dom Pedro II, e ele lançou na tarde de ontem, onde foi uma correria muito grande de amigos contemporâneos para receber o autógrafo e a dedicatória. Eu quero agradecer aqui ao Osiris, que me mandou o livro, ao querido amigo Oswaldo Lopes, com amizade e parceria, 19 de setembro de 2018. Muito obrigado, Osiris, sucesso, continue. É muito importante isso que você faz, porque é um resgate da história e você mostra justamente pessoas que cresceram aqui na vida amazonense e que são seus contemporâneos, seus amigos. Muito obrigado, vou ler com o maior carinho. Muito bem, hoje estamos recebendo aqui, já esteve aqui comigo anteriormente, durante essa trajetória do 2018, ano da transformação, o delegado Pablo Vilar, Pablo Oliva, vocês têm que me lembrar sempre, porque eu confundo. Desculpa, doutor, é os cabelos brancos. Pablo Oliva, né? Sabe por que eu lembrei? Você conhece quem é o fundador do seu partido? Não conheço ainda. Eu já Mas ouvi sabe falar da quem é? história dele, que ele é bastante longo, né? É. É um partido bastante. Já tem muito tempo de vida já. Você lembra o nome dele? Não lembro agora, agora não. Nesse minuto não. O sobrenome dele é Vilar, justamente, Então, e é pronto. um amigo meu, ele é natural lá de Recife, lá pernambucano, Interessante. interessante, foi presidente do Casar Esporte Clube Recife, e ontem eu li uma matéria sobre o Jair Bolsonaro, e foi citado o nome do Vilar, justamente nesse momento em que o candidato do seu partido à presidência da República está afastado aí pelos motivos que todos nós sabemos, e isso, de uma certa forma, preocupa toda a direção do seu partido. Mas, boa tarde, prazer tê-lo novamente aqui, doutor Pablo. É um prazer todo meu, Oswaldo. Aqui é minha casa, eu gosto muito desse lugar. E é muito bom falar para todos aqueles que assistem ao nosso bate-papo, que esse é mais do que uma entrevista, é um bate-papo para mostrar aos nossos amazonenses e a todos que nos veem e nos ouvem as propostas para o melhor do nosso Amazonas, do nosso Brasil. Eu chamei o senhor aqui hoje, convidei o senhor para que o senhor viesse aqui. A pior coisa na política é você falar, o pessoal que fala do já ganhou, já ganhei. Eu sei que isso está preocupando o senhor, porque eu chamo isso de fogo amigo, né? Porque o trabalho não parou e tem que continuar, né? Então, eu queria que o senhor contasse aqui, dentro da sua trajetória, das suas propostas, caso o senhor venha a ser eleito deputado federal para o estado do Amazonas, todo esse expertise, toda essa experiência que o senhor tem como um delegado operacional que atua em diversos casos aqui no estado do Amazonas, em proteção da sociedade amazonense, como é que o senhor está se sentindo e o que o senhor está vendo de perspectiva para o resultado final da sua campanha? Oswaldo, tem muito trabalho sendo feito ainda. Eu tive a oportunidade de já percorrer muitos municípios do nosso Amazonas. O interior do nosso estado ele é bastante esquecido. Muita coisa pode ser feita pelo nosso amazonense e os nossos governantes, principalmente em âmbito federal, eles se deixam a desejar. Eu não me sinto verdadeiramente representado por nenhum dos deputados federais que está aí hoje e acredito que você que nos ouve também não. É necessário saber aonde está sendo empregado o recurso e eu não vejo. E esse é um dos motivos principais, Oswaldo, pelo qual eu saí candidato, porque a indignação que você que nos assiste hoje tem com a política e com os políticos que aí estão, também é minha indignação. Também estou indignado e as pessoas que não têm esperança, elas hoje olham umas para as outras e dizem, não tem um candidato, vou votar nulo, vou votar em branco. E eu peço sempre para todos aqueles que
coloquem a mão na consciência, procurem as melhores alternativas e escolham os melhores candidatos. Afinal de contas, a vida de todos está aí. A minha vida é aberta e a de todos também é aberta, e você pode, com certeza, fazer a melhor escolha. No caso, eu peço para deputado federal, né? Doutor Pablo, o país vem atravessando já há algum tempo diversos tipos de crises. A principal é a crise moral, né? É a crise em que eu não generalizo a classe política, porque nós temos muitos integrantes da classe política que são pessoas de bem, que não pensam só no próprio umbigo e pensam na coletividade, que é o correto de qualquer pessoa que assume um mandato, quer no executivo como também no parlamento. E o senhor, a sua origem profissional, a Polícia Federal, sim, o senhor participou de diversas operações, dentre elas, né, a própria Operação Lava Jato, o senhor teve a oportunidade de integrar essa. E a gente vê hoje um segmento de pessoas que ainda detêm algum tipo de poder nesse país, aquela vontade, a gente sente no olhar deles, em enterrar numa cova bem funda a Operação Lava Jato. O senhor, com a experiência que tem, com o conhecimento e das informações que o senhor tem, como é que o senhor se sente, né, como cidadão, como profissional de segurança e de investigação, principalmente para esse tipo de crime? É verdade que as pessoas estão tentando destruir a Lava Jato, e é um fato triste. Essa crise que você falou de moral, de ética que o Brasil vive, é a mesma crise que os parlamentares que estão aí, alguns políticos que aí estão, e eu escutei isso principalmente de quem está no governo, algumas pessoas que estão no governo federal, eu prefiro não citar nomes, mas chegaram a colocar a culpa da demora no crescimento no Brasil recente, enquanto outros países crescem, nas operações da Polícia Federal. Isso é um fato, além de maldoso e mentiroso. As pessoas chegaram a colocar assim a culpa. Bem, a Lava Jato está travando o Brasil, porque as empresas aí não vão conseguir trabalhar. A Lava Jato tirou debaixo do tapete um grande esquema de corrupção que existia no Brasil. Um esquema que envolvia gente dos mais altos escalões, inclusive ex-presidentes da República. E é esse tipo de trabalho que o brasileiro espera. Ninguém aguenta mais a corrupção. Nós temos uma emissora de TV que faz uns vídeos aí com a pergunta: qual é o Brasil que você espera? E a pergunta clássica que acontece é: um Brasil sem corrupção. As pessoas não têm paciência mais com a corrupção. Porque elas sabem que por trás da escola ruim, da falta de saúde, do desemprego, todo o mal que está assim por trás dele é a corrupção. Que eu combati muito como delegado de Polícia Federal, nas delegacias que trabalhei, nas operações que tive a oportunidade de participar, e quero fazer isso agora enquanto parlamentar. Porque eu costumo dizer, Oswaldo, que eu não sou um político. Eu sou um delegado de Polícia Federal candidato. E você que confiar o seu voto em mim, acredite, você vai eleger um delegado de Polícia Federal que é um brigador que vai brigar pelo Amazonas. Esse aspecto, eu quero continuar ainda um pouco nesse assunto nacional, até nós chegarmos aqui na esfera estadual. O senhor faz parte, o senhor o senhor se filiou ao partido do candidato Jair Bolsonaro. Esse candidato que está sendo aclamado no Brasil, onde ele aparece, ele é chamado de mito, né? Que infelizmente, eu falo isso pela democracia, né? O infelizmente, nós tivemos aí uma parada obrigatória dele nesse período eleitoral, em função desse atentado que até um articulista aqui do Jornal do Comércio, o Orígenes Martins, fez um artigo sobre isso, cujo título era Uma Facada na Democracia. O senhor, como cidadão, o senhor, como profissional de segurança que como é que o senhor sentiu o líder do seu partido, candidato a presidente da República, com essa expressão popular do nome dele, é citado em tudo quanto é blog, na mídia social,
ele é o campeão aí de citação. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que aconteceu foi um fato não só lamentável, mas criminoso. O cidadão tentou tirar a vida do nosso presidenciável e acredito que é a tônica daqueles que perdem a razão. Todas as pessoas que perdem a razão apelam para a violência. Então, quando chega num tempo em que não se consegue mais discutir com palavras, os argumentos acabam e as pessoas que estão do lado errado sentem que vão perder, elas apelam para a violência. Foi o que aconteceu. O nosso presidenciável Jair Bolsonaro, que será futuro presidente do Brasil, está à frente das pesquisas com larga vantagem em relação aos demais concorrentes dele e tentaram pará-lo usando violência. Felizmente, ele é um homem forte, é um soldado que não se abate assim, de maneira tão simples, e está lá, firme e forte, vai continuar candidato e já está se recuperando até com mais velocidade do que era esperado. Acredita-se que num prazo de 7 a 10 dias ele já esteja até fora do hospital, que Deus ouça que isso aconteça, porque ele é um homem de bem, e como um homem de bem que ele não merece sofrer esse tipo de atentado. E realmente é uma violência não só contra uma pessoa, mas é uma violência contra todo um sistema democrático. Se o Jair Bolsonaro não acreditasse na democracia, ele estava em casa limpando as armas para tentar tomar o poder à força. Pelo contrário, ele entrou num partido limpo de corrupção, que é o partido que eu escolhi, um partido que não tem recurso partidário, o mesmo partido que eu escolhi, um partido que não tem tempo de TV, o mesmo partido que eu escolhi. Então nós escolhemos ficar do lado certo da política. Isso traz consequências. E nisso o Jair Bolsonaro quase paga com a própria vida. Mas felizmente a sua trajetória vai continuar, assim como a minha, e nós vamos ser guerreiros do bem e guerreiros da democracia, para que o Brasil melhore. O senhor tem andado aí durante essa campanha, o senhor tem visitado alguns municípios do estado e anda aí dia e noite na rua, porque campanha política se tem que gastar a sola do sapato. Né? Verdade. E o que o senhor tem ouvido, o que a população tem falado pro delegado Pablo e pro candidato Pablo sobre esse sentimento, sobre o Jair e inclusive sobre a situação brasileira? A população ela espera uma mudança sensível. Os brasileiros hoje, os amazonenses não são diferentes, eles estão cansados do país como está. Nós estamos com uma sociedade, Oswaldo, que está de cabeça para baixo, com os valores invertidos. Hoje em dia, está começando a se achar normal ser assaltado nas ruas, ou o vizinho perder a vida, ou então a gente abre o jornal e tem assim, morreram 10 no final de semana, já virou um número. As pessoas não são números. Elas não podem ser consideradas números. E aí alguém chega lá e diz, não, esse final de semana, ufa, não morreu 10, morreu 6. Então a criminalidade diminuiu 40%. Isso não é aceitável. E a população não aceita mais. Não é só a criminalidade. A população não aceita mais também esse descaso que se tem com o dinheiro público, porque a todo tempo a gente vê as obras paradas ou então executadas em valores exorbitantes. A população não aguenta mais os gastos enormes que ela tem com tributos, pagar tantos impostos. Agora, recentemente, na calada da noite, nós tivemos um aumento da gasolina para R$5 de novo. E o combustível já está voltando a custar R$5. Será que nós vamos aguentar isso? Até quando a gente vai aguentar isso? Nós temos um projeto, apoiado pelo Jair Bolsonaro, da desoneração dos tributos, reduzir a carga de impostos das costas do brasileiro. O brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. A gente pensa assim, por que a gasolina custa R$5? Metade desse valor de tributos. Não é só o dono do combustível que é vilão nessa história, se é que existe um vilão no empresariado. O maior vilão é o Estado brasileiro, que coloca o custo de qualquer empreendimento de uma maneira exorbitante. E por isso que há tanto desemprego também. Porque para contratar alguém, é preciso pagar uma carga tributária e de impostos igual ao valor do salário do cidadão. Quando alguém contrata um, tem que pagar 2. Não tem empresário que aguente e acaba a população sofrendo com desemprego. Pois é. Essa pergunta eu lhe fiz sobre esse sentimento da população, porque há muito tempo que eu não vejo a população tão quieta e tão calada. E quando ela está assim, isso me preocupa.
né? Isso me preocupa, porque eu já vivi outros momentos nesse país em que eu, ao sentir essa forma de manifestar, porque não deixa de ser uma manifestação, né? Às vezes ocorreram extremos que não são desejados, né? E isso, a gente vê alguns segmentos, principalmente durante a campanha, dentro dessa profissão que eu exerço, eu tenho por ofício, né, como diz no serviço público, né, ver, ouvir, ler tudo e sobre todos. E tem gente ainda que não percebeu a necessidade dessa mudança, que continua fazendo política, continua mandando mensagens para a população, como se ainda o estado do Amazonas, principalmente, aqui fosse uma província, né? Como se os coronéis estivessem aí dando ordens para seguir determinado candidato A ou B. Os discursos são realmente assim coisas, vou chamar do século passado. O que mais a população tem querido, está pedindo para ouvir dos candidatos e para ouvir do senhor? O que é que mais lhe pedem? O que mais me pedem é o que mais falta na política hoje, que é a honestidade. A população ela não aguenta mais ser enganada. Todo mundo fala que os políticos eles só aparecem no tempo das eleições. Todo mundo fala nos locais por onde eu caminho que o político chega lá cheio de promessas e no final ele aparece e se mostra como um cidadão cheio de inverdades, porque ele promete o que ele não pode cumprir, ele promete coisas que ele sabe que não vai cumprir. E ele diz também, a população também está muito chateada, como a gente tocou nesse ponto, com a corrupção. Nesse ponto eu posso ficar tranquilo e ter um sono sossegado no meu travesseiro, porque diferente dos outros políticos que falam que são contra a corrupção, eu não costumo dizer que sou contra a corrupção, eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho contra a corrupção, eu trabalho há 10 anos contra isso. E não só no trabalho da Polícia Federal, eu tive a oportunidade de organizar muitos eventos, simpósios, corridas, para trazer a população do nosso estado, para debater o tema, para procurar alternativas e soluções dentro do que está na capacidade de cada um de nós. Porque todos nós somos capazes de combater a corrupção. E todos os eventos que eu fiz, eu trouxe pessoas gabaritadas para isso. Você falou da Lava Jato, no meu primeiro simpósio de combate à corrupção, eu trouxe os delegados que criaram a operação para cá, para Manaus, para que eles falassem para o nosso povo amazonense como aconteceu essa mudança de rumos, de honestidade na política, através de um trabalho policial. Doutor Pablo, a gente continua ainda no assunto ainda de segurança, porque é a sua especialidade e é o clamor da população. Sobre o assunto federal, eu acho que a segurança pública ela requer um projeto de Estado, né? Que algumas coisas estão em desenvolvimento, mas tenho certeza aí que o novo governo que vem, tanto para presidente como os demais governadores dos estados, eles vão ter que sentar e desenvolver uma política de Estado para esse setor, juntamente com os parlamentares, né? Então, eu queria vir um pouco mais agora para as nossas fronteiras aqui, antes de eu falar de drogas, que é um assunto que eu quero explorar o senhor hoje aqui bem, até porque tem algumas perguntas já aqui dos nossos seguidores sobre esse assunto. Nós estamos vendo aí na mídia, está sendo recorrente desde ontem, faz 2 dias que isso começou, o senhor atuou como delegado na Operação Maus Caminhos, que é do setor da saúde aqui no estado do Amazonas. Verdade. E nós estamos vendo que um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas estão querendo usar esse relatório, porque disse que existe ali uma distorção muito grande em relação ao inquérito, ao processo que foi aberto, que o dinheiro que foi desviado da saúde para o setor aí da Operação Maus Caminhos e para o bolso daqueles que usufruíram ilicitamente disso, está totalmente errado, porque não existia verba federal nesses valores que foram mexidos,
que está provado que as verbas que foram utilizadas e foram roubadas são verbas públicas do Estado do Amazonas, portanto, não compete à Polícia Federal e à Justiça Federal estar presente nesse processo. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque isso é um assunto muito sério. Bem, o que eu tenho a dizer a respeito do assunto, Oswaldo, que é lamentável que ainda tenham profissionais do direito que tentem fazer esse tipo de estratégia. O que acontece é que se tenta jogar fumaça no fato. Você já, quando pontuou a questão, disse com muita propriedade que ficou provado o desvio de milhões de reais da saúde do estado do Amazonas. Então se tenta jogar uma fumaça em cima do assunto para tentar desconstruir todas as provas a partir de detalhes técnicos. Então, com o tecnicismo ou com o formalismo, tenta-se desconstruir todo um trabalho bem feito e toda uma prova robusta. Mas na prática, parece muito com aquela questão do uso das algemas que um ministro supremo quis colocar agora, tentando relativizar o uso das algemas. O que se pensou naquele fato ali? Se queria colocar todo o foco do crime em cima da algema. E aí você esquece o criminoso. Você fala assim, não pode usar algema e tal, papá. Cria todo um circo em torno de um fato acessório e o fato principal, que é o crime e o criminoso, o que não desaparece. O dinheiro foi sim roubado, as pessoas são sim criminosas e o trabalho policial sim foi bem feito. Isso é que tem que ser pontuado. Não pode tentar colocar fumaça e tentar jogar outros assuntos paralelos para tirar do cerne da questão a realidade. E se essas pessoas saírem impunes disso, a sociedade vai ficar impune, a sociedade vai se sentir realmente atingida, porque esse é um dos grandes males que eu procuro rever, a questão da impunidade. Hoje no Brasil o cara comete um crime, o cidadão comete um crime comum, um bandido comete um crime comum, e ele já fica sossegado, porque ele sabe que ele vai encontrar uma audiência de custódia. O bandido do Corinho Branco lá, que desvia milhões de reais, ele fica tranquilo, porque ele tem bons advogados que vão criar esse tipo de tese maluca, para que ele depois saia na tornozeleira eletrônica, pegue uma prisão domiciliar, ou qualquer coisa do gênero. A nossa lei penal tem que ser revista. Porque o brasileiro, ele começa a colocar em crédito, ou descrédito, melhor dizendo, a nossa justiça. Peraí, como é que é? Dá para cometer um crime e eu posso voltar para casa, então? Então, vale a pena ser criminoso? É isso que a gente tem que mudar. Essa sensação do nosso povo, ela já não aguenta mais. Não é só do povo, das polícias. Tem policiais sérios que estão parando de trabalhar porque não acreditam mais no sistema. O que me chamou a atenção, isso está na mídia local, está em todos os jornais, que foi o posicionamento, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado, através de um conselheiro que diz que descobriu isso e foi referendado por um colega, o fato de uma Justiça Federal e uma Polícia Federal que deu início a essa operação, não ter tido esse zelo, porque, pelo que a gente entende, pelo que está escrito, que faltou zelo no levantamento, nas investigações, que não souberam apurar. E que é um fato muito fácil de se explicar, porque o dinheiro que estava depositado lá na conta do Banco do Brasil, na conta do Estado, esse dinheiro era de impostos estaduais, de verbas estaduais. Agora, a gente sabe, né, a gente conhece, sabe que normalmente as verbas federais elas vêm para o Banco do Brasil. Né? É o banco que faz toda essa transação de verbas da capital da República para os estados e municípios. Então, isso deixa um ponto de interrogação. Quem é que está certo e quem é que está errado? E parece-me que isso aí vão usar com bastante ênfase para tentar melar, ou seja, abrir uma excelente pizzaria para reverter esse processo aí que envolveu muita gente, né, e muita gente de peso aqui no estado, e isso realmente é um fato preocupante. O povo espera por justiça, o povo clama para que a justiça aconteça, porque eu até quando falei para você, no depoimento passado que eu dei aqui, no relato anterior, que essa operação, como as outras operações que eu fiz de combate à corrupção, que foram o meu impulsionador principal para ser candidato hoje. O fato de perceber que o nosso trabalho na Polícia Federal, apesar de ser um trabalho muito bom, muito honroso, muito sério, tem que ser feito,
que é o de combater os crimes, de identificar quando o dinheiro é desviado, de prender os bandidos que roubam o nosso dinheiro, esse trabalho ele chega atrasado. Ele já chega depois que o dinheiro é subtraído, depois que os bandidos já até gastaram boa parte do dinheiro, e a gente vai lá e prende o criminoso. O interessante é a gente trocar a política para que esse tipo de fato não se repita. Porque nesses anos aí onde está acontecendo o roubo do dinheiro, as pessoas estão ficando sem medicamento. As pessoas estão saindo dos hospitais mutiladas. Os profissionais de saúde estão sem receber salários. Tem gente que está morrendo. Isso não volta. A gente tem que trocar o político, a gente tem que mudar a nossa concepção do que é a política para garantir que esse tipo de fato não se repita. Estou recebendo aqui o candidato a deputado federal pelo PSL, o delegado Pablo, que está aqui prestando esclarecimentos sobre a campanha dele, obviamente, e sobre o pensamento dele como cidadão e, caso eleito seja, como é que ele pretende atuar em defesa do Amazonas e sua gente. Eu vou para o primeiro comercial e volto já já com vocês aqui em 2018, ano da transformação. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Cubra o seu Morada na Avenida do Turismo, Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, certo por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Rua José Paranaguá, 383, Centro. Telefone 21 29 45 37. Imob TV traz uma grande oferta para locação na Avenida Grande Circular. São 640 metros quadrados dividido em 2 pisos, com esse amplo salão no térreo, e na parte superior você também tem um salão para estoque de mercadoria e toda a parte administrativa. Em frente à loja você ainda tem uma faixa de pedestre que facilita o acesso para a loja, localizada de frente o 14º DIP. E ainda uma entrada especial pela rua de trás da Grande Circular, onde você poderá descarregar toda a mercadoria que ficará estocada no seu estabelecimento. Consulte a Maluque, esses telefones ou também por este e-mail. Você fará um grande negócio porque o preço está abaixo do metro quadrado da região. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel volta com o segundo bloco de 2018, ano da transformação, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais, recebendo hoje o candidato do PSL a deputado federal, o delegado Dr. Pablo Oliva. Dr. Pablo, sobre aquele assunto que a gente estava falando no bloco anterior, esse problema aí da maus caminhos, queria só que o senhor me respondesse uma dúvida que eu tenho, igual aquele comercial da Associação dos Delegados, que a água não se mistura com quê? Com óleo, né? Com óleo, não é isso? Tá? Seringa e remédio que vai dentro da seringa, eles são diferentes? São produtos diferentes? Para o paciente não mesmo. Agora, na prática, o que acontece é que às vezes o remédio é comprado com a verba estadual e a seringa com a verba federal. E quando chega lá no hospital, eles são colocados no mesmo depósito. Então tá. Então o senhor respondeu a minha pergunta. Tá? Agora vamos falar de um assunto recorrente, doutor Pablo. Tem até aqui várias perguntas sobre isso, porque isso é falado em todo pronunciamento, quando tem a participação de pessoas de origem das Forças Armadas, das polícias, da Justiça, que é um problema que está acabando com a sociedade brasileira de uma forma geral. E o estado do Amazonas, pela sua localização geográfica, é o portão de entrada das drogas. Semana passada, o candidato a vice-presidente do seu partido, o general Mourão, aqui esteve, e ele fez um pronunciamento, ele proferiu uma palestra, onde o senhor estava, inclusive eu fui lá cobrir essa tarefa, depois ele deu uma entrevista para mim, e esse assunto foi abordado lá. Tá? O senhor, com a experiência que tem, e aqui os nossos seguidores estão perguntando muito aqui, o que você, como deputado federal, caso seja, poderá fazer, primeiro com o conhecimento que você tem da região, pela atuação que o senhor já teve aqui como delegado-chefe do aeroporto Eduardo Gomes, eu me lembro na época que foi quase 1 tonelada de drogas que o senhor apreendeu ali por esse portão, que as pessoas acham que é de entrada, mas é de entrada para o xadrez, não é isso? A maioria das vezes. Não é? Então, o senhor tem algum projeto para ser desenvolvido para ajudar as demais autoridades a diminuir ou acabar de uma vez com esse problema do tráfico? O problema do tráfico é um problema que tem que ser tratado de duas formas diferentes. Primeiro, o tráfico de drogas internacional, do qual eu tenho muita experiência, não só pelo fato, como você falou, do aeroporto. Em 2017, eu fui chefe de segurança pela Polícia Federal do aeroporto, do Eduardo Gomes, e nós fizemos um trabalho muito bom com os policiais federais, claro, lotados, e aprendendo, passou de 1 tonelada, tá? Foi mais de 1 tonelada no ano de 2017 e mais de 100 flagrantes. Mais de 100 pessoas presas que queriam fazer tráfico de drogas. Esse trabalho que eu fiz lá no aeroporto, eu também fiz como agente na Interpol, que fui, e trabalhando nas fronteiras do nosso Brasil, principalmente aqui no Amazonas, as rotas de tráfico, a Polícia Federal já conseguiu mapear todas, o que ela precisa e o que eu, como deputado federal, posso fazer. É bastante, vou dizer de uma maneira bastante simples. Primeiro, é uma integração das forças de segurança, quero dizer, Exército, Forças Armadas e Polícia Federal e as outras polícias estaduais no combate ao tráfico nas nossas fronteiras. As rotas já estão todas mapeadas. Por que não há, então, a fiscalização? Primeiro, por falta de efetivo. A Polícia Federal tem um efetivo hoje que, infelizmente, não consegue dar conta disso daí. Segundo, porque o Exército e as Forças Armadas só conseguem atuar nas faixas de fronteira e também quando há um decreto presidencial que permite que eles atuem com forças policiais. O que eu pretendo mudar. Nós temos um contingente enorme. Sim, mas nesse aspecto que o senhor está falando aí, nunca houve vontade ou nenhuma solicitação estadual para que isso fosse provocado para a participação, estender ao Exército Brasileiro, que tem um efetivo aqui preparado e tem estrutura, tem logística para poder dar a eles poder de polícia? Nunca houve nenhum interesse. Que eu tenha conhecimento, não houve, não em relação ao tráfico de drogas, né?
E são outras crises que a gente viu além do tráfico de drogas, a crise de imigração de venezuelanos aqui, enfim, várias ações dos militares poderiam ser empregadas e não estão sendo usadas, mas a legislação ela coloca muitas amarras nisso. Era preciso que as forças federais, as forças de segurança pública e os militares pudessem atuar no combate ao tráfico de drogas. Eu acredito que essa é a única forma de combater de maneira efetiva. Eu vou lhe dizer ainda por quê. Porque do lado de lá, na Colômbia, no Peru principalmente, nós temos guerrilheiros, nós temos traficantes que participam de empreendimentos armados. Eles não são pessoas comuns que resolvem vender droga, não. Eles são caras que vieram do exército colombiano ou do exército peruano e são treinados militarmente. Para combater o militar nada melhor do que outro. Então a gente coloca policiais e coloca outras forças armadas para trabalhar, mas eu acredito que essa colocação aí pode ser melhorada, pode ser facilitada até, e os batalhões, o efetivo Os da BEFs. Polícia Federal, exatamente, os batalhões que nós temos de fronteira, eles deveriam ser alocados com mais efetivo e mais condições de trabalhar o tráfico. Isso tudo são demandas legislativas federais. É por isso que eu digo, como deputado federal, eu posso mudar essa realidade. Porque eu posso redigir leis, apresentar projetos e interceder diretamente com o meu futuro presidente da República, o Jair Bolsonaro, para que ele faça essa mudança. Você que nos ouve, por sinal, e que segue o Jair Bolsonaro, eu peço para que apoie. Eu sou o candidato dele aqui no estado do Amazonas, deputado federal. Se você acredita que ele pode fazer mudanças, ele precisa sim de uma bancada federal. Ele precisa eleger os parlamentares apoiados por ele, que são os do partido que ele escolheu, o PSL. E ele fala isso em todos os pronunciamentos dele, para que apoie no Brasil inteiro os candidatos a deputado federal e a deputado estadual que o Jair Bolsonaro apoia. Mas aqueles que ele apoia, que é aqueles que ele confia, os que estão no partido dele. Porque senão, quando chegar lá em Brasília, como é que ele vai conseguir governar? Para que ele consiga governar, ele precisa ter parlamentares que estejam do lado dele. Então, se você é Bolsonaro, acompanha a onda do 17 do Bolsonaro, também comigo, por exemplo, deputado federal, 1717. No aspecto legal, no aspecto operacional, aquela região, ali, a Tríplice Fronteira, a distância entre Manaus e a região de Tabatinga, existiria, o senhor que conhece a região, bem mais do que eu, de se espalhar diversas operações, vamos chamar assim, porque tem lugares lá que o rio é mais largo, tem lugar que o rio é mais estreito, que seria uma operação mais fácil, sob o ponto de vista. Teria que se instalar algumas bases nesse trajeto, né? É interessante, bases móveis, sim, para que ficasse mais fácil as operações de revista. Bases móveis bem equipadas e com efetivo condizente. A Polícia Federal tem uma base, Anzol, lá, que fica no entroncamento de rios, bem utilizado pelo tráfico, mas infelizmente nós não temos efetivo suficiente para que ela funcione com o máximo da sua capacidade operacional, que era o ideal. Afinal de contas, os guerrilheiros que vêm de lá não vêm sozinhos, eles vêm de 6, 7, 10, 20 às vezes. E com experiência. E com experiência e com armamento pesado. Se você não colocar policiais preparados e colocar um efetivo bom, você está condenando essas pessoas a combater para a morte. E não é certo. O ideal é que a gente tenha postos de fronteira, como esse que você falou, ou unidades operacionais no meio da nossa Amazônia, que tenham condições de combater o tráfico de drogas maior. Mas como eu tinha te falado, o tráfico de drogas não é só isso. A preocupação das pessoas que estão aí nos assistindo hoje é com o tráfico de drogas que está perto das escolas, com o tráfico de drogas que está atingindo a nossa juventude, com o tráfico de drogas que está levando muitas pessoas à dependência química e tirando elas do caminho do certo. Pois bem, esse tipo de trabalho pode ser feito pelo deputado federal também. Porque o deputado federal, ele além de ser um criador de leis, ele é uma pessoa que fiscaliza o governo, que vai atrás da atuação dos governantes. E esse trabalho é um trabalho que eu quero fazer de maneira incansável, porque as pessoas não suportam mais a indiscriminada venda de drogas. Você que mora no interior do Amazonas, você que tem parentes lá, pode concordar comigo que não existe mais nenhum município do nosso estado que esteja livre hoje
desse mal que é a venda de drogas. E isso aí está levando, com certeza, muitos jovens a perder suas vidas. O senhor proporia, por exemplo, uma mudança no Código de Processo Penal para aplicar aos traficantes? O senhor acha que o que existe hoje de legislação, ela é muito branda, que esse crime não deveria ser diferenciado na aplicação daquela régua lá de pena? Acredito que sim. Acredito que mudar a lei penal também é uma forma de você retirar do criminoso a vontade de delinquir. Eu vou dizer isso com muita propriedade, tá? E posso usar muitos exemplos. Para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar do caso da Pérez, da menina que foi sequestrada e morta pelo Guilherme de Pádua. Vou longe agora. Daniela Pérez. Daniela Pérez. A Daniela Pérez foi sequestrada e foi endurecida. Ela foi sequestrada e morta por um ex-namorado. Para quem não lembra desse caso, ou não tem idade para saber disso. Foi sequestrada e morta por um ex-namorado. Ela era uma atriz global. E naquela época o sequestro não era um crime que tinha penas graves. Pois bem, mudou-se a legislação, colocou-se penas pesadas em cima dos sequestradores. E o que aconteceu? O crime de sequestro, como que num passo de mágica, diminuiu. E hoje ele praticamente não existe mais. A gente vê alguns casos pontuais, porque o bandido ele também não é bobo. Ele não vai cometer um crime que ele sabe que ele vai ficar 20, 30 anos na cadeia. Ele faz a matemática do risco que ele Eu não posso perder aí essa deixa, embarcar aí no seu barco, desculpa. Fica à vontade. Eu creio que essa mudança, né, na legislação penal, ela só alcançou êxito, só foi mudada, porque os sequestros realizados foram contra pessoas de uma alta camada social. Sim, e isso deu uma repercussão. Tivemos Abílio Diniz, Diniz, Daniela Pérez, o publicitário Washington Oliveto, teve um do Banco Bradesco, se não me engano, do Banco Safra. Teve só pessoal da Babita. E então, que ocorre? Quantos sequestros foram realizados e são ainda realizados nesse país de pessoas de poder aquisitivo baixo, que nunca ninguém olhou para isso? Então, eu acho que a aplicação da lei do tráfico também ela tem que endurecer como endureceu isso aí. E Concordo. Isso aí um deputado pode fazer, né, deputado? Não só pode, como deve. Hoje, pelo contrário, nós temos vários parlamentares lá que defendem o uso da droga, que defendem a descriminalização. Eles dizem que se deixar de ser crime vai resolver. Mas a experiência que outros países que já tiraram a droga como crime, nem por isso a violência diminuiu ou a situação começou a ficar boa. Pelo contrário, alguns locais como que existem na Europa, que são onde é liberado a droga, viraram ponto turístico de ida de viciados, entendeu? Não é isso que resolve a questão da droga, você simplesmente liberar o uso da droga. Você tem que realmente distinguir quem é usuário e quem é traficante, isso é imprescindível. E dar dois tratamentos diferenciados. E dar um tratamento pesado para quem é traficante. Porque na prática, muitos parlamentares, eu não posso dizer isso aí citando nomes, mas eu acredito que muita gente, não só parlamentares, muita gente que está no poder, fica tentando colocar os dois na mesma cesta. Para quê? Para que o traficante seja beneficiado pelas regras que são feitas para o usuário. E o traficante ele não pode ser levado na brincadeira, não. Tem que ter jogo pesado com o traficante. Tá? Porque é assim que você vai conseguir trazer paz para as escolas de novo, vai conseguir reconstruir famílias que muitas são destroçadas pelo uso da droga. Da maneira como o senhor fala, e eu sei que o senhor tem informações, até pela sua profissão, no Congresso que tem a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada não sei do que, também tem a bancada do Loló lá. Não, é que na verdade existem algumas pessoas que fazem do uso da droga, ou até mesmo de algumas questões que tem a ver com a família, um tratamento simplista, assim, bem efêmero. Como se, não, a gente pode mexer com tudo que existe na nossa base social. A nossa sociedade era construída com pilares fortes. E o principal deles é a construção da família. E algumas pessoas que não estão muito bem aí preocupadas com a família, querem mexer na família, destruir ela, colocar ela de qualquer forma, e elas acham normal, natural isso. E muitos parlamentares defendem isso aí, não tem problema, se o cara vai ficar viciado,
se ele vai perder toda a vida, se ele Se não ele vai vai ter vender trabalho, os bens da se ele vai vender o família. bem da família, se ele vai virar um assaltante, se a vida dele vai passar, ele não vai ver, se ele vai correr o risco de ser morto por causa do tráfico. Não tem problema não, tá tudo bem. A gente esquece tudo isso e pensa só naquele coleguinha que eu tenho da esquina, que de vez em quando consegue um baseado, e aí eu vou ser favorável ao uso de entorpecentes. Não é tão simples. Não é tão simples. A gente tem que sim separar o joio do trigo e colocar quem deve atrás das grades, sem ter pena. Estamos recebendo aqui o candidato a deputado federal, Pablo Oliva, que é do partido PSL, que é o partido do candidato a presidente, o Jair Bolsonaro. E estamos falando desse assunto, que é um assunto de interesse a todos, né? Porque é muito triste você ver uma família se desestruturar, se desintegrar toda, porque dos participantes da família se envolve com a droga. E realmente, se tem uma coisa que me faz muito mal é isso, né? Eu já perdi alguns amigos que perderam tudo por causa de um filho, que tentaram salvar e realmente chegaram ao fundo do poço. E esse assunto, eu acho que tem que ser um assunto recorrente, tem que ser um assunto que tem que ser debatido diuturnamente no Congresso Nacional. Eu acho que tem que ter outros Pablos lá, muitos Pablos, tem que ter muitas pessoas que têm esse sentimento e que encontrem soluções para isso. Deputado, candidato, é uma mistura, começa tudo lá. com D, delegado e deputado, começa Se com Deus D, eu vou permitir, o povo do misturando Amazonas aqui. quiser, eu chegarei lá. Muito obrigado. Pablo Oliva, que é delegado federal, e ele aqui prestando esses esclarecimentos para a sociedade amazonense, aqui do programa 2018, Ano da Transformação. Hoje a gente tem um programa mais curto, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, que já está até começando, mas eu queria, antes disso, fazer uma pergunta para o senhor, voltado justamente para um assunto que o senhor ouviu, porque o senhor estava lá, então o senhor é testemunha ocular, né? E auricular também. Auricular. E caso eleito, eu sei que o senhor vai trabalhar para que isso aconteça, daquilo que eu já lhe perguntei. Isso pergunto para todo mundo, mas eu tenho uma gravação aqui do general Mourão, que ele foi muito claro e muito objetivo sobre a BR-319, né? E da mesma forma que ele disse lá no evento, depois ele disse aqui para mim, o general, sobre esse problema que precisamos resolver urgentemente para ajudar a salvar a economia do nosso estado. Então eu queria que o senhor também, neste momento, caso eleito seja, o que o senhor pode fazer para resolver este problema? Lutar pela BR-319. A BR-319 é um anseio de todo amazonense. Para falar a verdade, eu não conheço ninguém, Oswaldo, que não a queira. Tá? A BR-319 ela é uma alternativa para o nosso povo do Amazonas ter escoamento da sua produção e ao mesmo tempo receber os insumos do resto do Brasil. E outras coisas são produzidas no Brasil. É a nossa ligação, a nossa independência em relação a uma série de coisas que nos colocará diretamente ligada ao nosso país por inteiro. E muita gente não vê importância nisso, porque não entende que muito do nosso custo, muito do que a gente paga mais caro nos nossos produtos, é porque a gente não tem uma via direta que chegue aqui esses produtos com facilidade. Além do problema o problema da demora, né? Tem isso, a demora. Isso é uma coisa exatamente. muito... E eu sempre enfoco, eu ponho um outro segmento econômico aí no assunto da 319, que é o segmento do turismo. Nós estamos num estado rico em praticar o turismo. E, obviamente, com uma estrada aberta, as pessoas ir e vir torna-se muito mais fácil e mais barato que uma passagem aérea, que a passagem aérea para Manaus é um absurdo, é um negócio sempre fugiu aí aos padrões de capacidade. Mas mesmo assim o povo vai, viaja, mas pode vir muito mais pessoas, né, visitar aqui o destino turístico do Amazonas. Então, eu sei que caso o senhor seja eleito, o senhor vai ser um brigador, embora, pelo que eu vi aí, se a chapa do seu partido também for vencedora aí nas eleições presidenciais,
esse vai ser um assunto fácil de resolver. O general até brincou. Meu pai é de Humaitá. Preciso responder mais alguma coisa? Né? Então ele fez essa resposta lá e eu tenho certeza que é um assunto resolvido. Então, doutor Pablo, eu desejo nesse final aí. Quantos dias faltam para a campanha? 17. É um número cabalístico, levando em conta que o nosso presidente é o número 17 e o meu, como delegado federal, candidato a deputado federal, é o 1717. Porque o senhor é do mesmo partido. Exatamente. Então é o 17 do Pablo com o 17 do Jair Bolsonaro, é isso? 2 vezes Bolsonaro, 1717. Então essa colocação aqui, a apresentação do delegado federal Pablo. Eu vou deixar os nossos microfones aí para suas considerações finais, porque eu sei que tem compromisso seu também na campanha, né? Candidato não para nunca, 24 horas por Jamais. dia. Né? Então fique à vontade aí, deputado. A gente tem que estar indo junto do povo e é verdade que a gente está correndo mesmo muito. Aproveito esses minutos finais aqui para agradecer a Rádio Baré, agradecer a você que está aqui nos assistindo hoje, que tirou um pouco do seu tempo, que está aí nas mídias sociais, que está pelas ondas do rádio também nos ouvindo. Saber que existe uma proposta boa de renovação para o Amazonas. Essa proposta, seguindo a linha do nosso presidente Jair Bolsonaro, é a que eu trago para cá, para nós amazonenses. Tenho a felicidade de conhecer praticamente todo o nosso estado. Já tive a oportunidade de andar por mais de 50 municípios do estado do Amazonas e fui em todos eles. Conheço aquele município que tem riquezas minerais, aquele que é melhor na pesca, aquele que tem agropecuária como destino, aquele que tem o extrativismo vegetal como a fonte de renda. Acredito que é possível sim incentivar todos esses locais para que a riqueza fique aí onde você vive, aí no município, no interior do Amazonas onde você vive. E também acredito que nós aqui que vivemos em Manaus, posso falar por mim porque sou amazonense, nascido aqui, criado aqui em Manaus, precisamos de alternativas também. O nosso amazonense, o nosso manauara, ele sofre e padece de oportunidades. A nossa Zona Franca hoje está desidratando, ela está desaparecendo. A gente precisa reinventar a Zona Franca. E precisamos também garantir que as pessoas tenham paz de novo. A nossa sociedade hoje está padecendo de segurança pública. As mães que deixam as crianças saírem para casa não sabem se o menino vai voltar do colégio. Todo mundo que vem entra no coletivo está preocupado dentro do ônibus se vai ser assaltado ou não. Tudo isso merece de atenção de novos políticos. Essa proposta que eu trago nova, como candidato a deputado federal, é de ser o seu representante verdadeiro. Aquele que você pode dizer assim, esse me representa, esse vai brigar por mim. A minha intenção é lutar por cada um de vocês. E junto com o nosso presidente Bolsonaro. Como disse o meu amigo aqui, faltam 17 dias para a eleição. Isso deve ser algum sinal divino, porque 17 é o número do meu presidente Bolsonaro e o meu é 1717, que é o número de candidato a deputado federal, que eu mereço um dia ter a sua confiança, que será no dia 7 de outubro, se você puder, a gente se vê nas urnas. Um abraço. Ok, muito obrigado. O candidato Pablo Oliva, que é delegado da Federal, candidato pelo partido PSL, que esteve aqui falando sobre esse momento político do Brasil, e dizer o seguinte, que nós estamos aqui justamente com esse trabalho, e esses microfones estão abertos a todos, né? Todos aqueles que querem participar, que estão aí, colocar o seu nome para um julgamento popular nas eleições, é só entrar em contato pelo 98415-2544, esse telefone é apenas WhatsApp, e solicitar um agendamento. Obviamente, em 17 dias a gente não vai poder fazer mais muita coisa, mas nós vamos aí fazer o máximo possível para atender um maior número de possíveis de candidatos que estão disputando esse pleito. Amanhã é sexta-feira, nós vamos estar recebendo aqui quem que é doutor Afonso Lins, é isso, Jaqueline? Que foi presidente do CREA Amazonas e também busca uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas como candidato a deputado estadual. Na segunda-feira já temos, Jaqueline, como é que chama a primeira, tem o primeiro nome, é uma sargento
da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que concorre para deputado estadual, que é Gilmar o quê? Então vamos lá. Então, é uma sargento da Polícia Tamborini, Gilmara Tamborini, que vai vir aqui na segunda-feira. Na terça-feira receberemos aqui o candidato ao Senado da República, Alfredo Nascimento, atual deputado federal, e por aí a gente vai cumprindo a agenda até o dia que a legislação permite, se não me engano é dia 4 de outubro, é a última data para que a gente possa entrevistar candidatos ao pleito de 2018. E vou receber aqui, na segunda-feira, às 10 da manhã, no programa Todos pela Amazônia, a presença do coronel Walter Cruz, que vem explicar para a sociedade amazonense, um programa com mais duração, o que significa o programa e projeto Guardiã AM, que é o programa de segurança pública que está sendo implantado por ele, através do governo do estado do Amazonas, que é um projeto que foi elaborado lá por essa consultoria internacional, e a gente já está vendo algumas mudanças que estão sendo aplicadas, e ele vem explicar aqui com maiores detalhes e até onde pretende chegar esse projeto. Então, continuamos trabalhando aqui para levar o melhor de informação para você que nos segue e nos assiste. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência no programa de hoje, e amanhã de manhã eu estarei a partir das 9h30 falando sobre o plantão JC e também depois a edição do Aconteceu em Manaus. Obrigado, um abraço e até amanhã.